Imagine um mundo onde Deus, que sempre se comunicava com seu povo por meio dos profetas, agora silencia por 400 anos. O povo de Israel aguardava ansioso, sem saber quando ou como Deus voltaria a falar. Antes desse longo período de silêncio, o último mensageiro foi Malaquias. Suas palavras ecoam através dos séculos, não apenas como uma advertência ao povo de sua época, mas também como uma poderosa mensagem de esperança e restauração que ainda ressoa para nós hoje. Malaquias não trouxe uma mensagem qualquer, ele foi o escolhido por Deus para alertar Israel sobre os perigos da hipocrisia religiosa, da negligência espiritual e da injustiça social. Além disso, suas profecias abriram caminho para a vinda do Messias. Neste vídeo, vamos descobrir a profundidade da mensagem de Malaquias e entender como suas palavras continuam sendo relevantes, desafiando-nos a refletir sobre nossa própria vida de fé. Cerca de 430 a.C., os israelitas já haviam retornado do exílio na Babilônia e concluído a reconstrução do templo em Jerusalém. O retorno do exílio foi um momento de grande alegria e expectativa, com a esperança de um renascimento espiritual. No entanto, com o passar dos anos, esse fervor diminuiu e deu lugar a uma indiferença crescente. O povo que antes estava ansioso por reconstruir sua relação com Deus, agora estava desmotivado e espiritualmente apático. Esse declínio espiritual não ocorreu de forma abrupta. Foi um processo gradual, onde os compromissos com Deus foram sendo colocados de lado. Os sacerdotes, que deveriam ser os líderes espirituais, haviam se tornado complacentes, oferecendo sacrifícios de baixa qualidade e desonrando o altar de Deus. O que antes era uma adoração vibrante e genuína havia se transformado em uma rotina vazia e sem vida. Além disso, a corrupção estava presente em todos os níveis da sociedade, e o povo havia perdido a sensibilidade para com a justiça e a santidade. Foi nesse cenário de decadência espiritual que Deus levantou Malaquias, cujo nome significa meu mensageiro. Ele foi chamado para alertar o povo de Israel sobre sua crescente indiferença e para confrontar os sacerdotes que haviam se tornado negligentes em sua responsabilidade de guiar o povo de Deus. A missão de Malaquias era clara: restaurar a verdadeira adoração, chamar o povo ao arrependimento e preparar o caminho para o cumprimento das promessas divinas. Um dos principais temas do livro de Malaquias é a denúncia da hipocrisia religiosa. O povo de Israel, embora continuasse a realizar os rituais religiosos, havia perdido o senso de reverência e adoração genuína. Malaquias começa com uma declaração poderosa de Deus: eu vos amei. No entanto, o povo, cético e apático, responde: em que nos amaste? Malaquias 1:2. Essa pergunta revela o estado espiritual do povo, incapaz de reconhecer o amor contínuo e fiel de Deus. Malaquias, então, volta sua crítica aos sacerdotes, que deveriam ser os líderes espirituais da nação, mas estavam desonrando a Deus. Eles ofereciam sacrifícios defeituosos no altar, animais cegos, mancos e doentes, em vez de dar o melhor a Deus. Vocês oferecem comida imunda no meu altar, diz o Senhor. Malaquias 1:7. Esse ato era mais do que uma simples infração às leis de sacrifício. Era uma expressão da falta de respeito e devoção verdadeira. Os sacerdotes não estavam apenas desonrando a Deus com suas ofertas, mas estavam levando o povo de Israel a fazer o mesmo. A adoração, que deveria ser uma expressão genuína de fé e devoção, havia se transformado em um ritual vazio e mecânico. Para Malaquias, a oferta defeituosa no altar era um sintoma de um problema espiritual muito mais profundo. O coração do povo estava distante de Deus. Essa advertência de Malaquias nos faz refletir sobre nossa própria prática religiosa. Quantas vezes participamos de atividades religiosas por hábito, sem realmente estarmos envolvidos de coração?
Quantas vezes damos a Deus o que nos sobra em vez de nosso melhor? A crítica de Malaquias aos sacrifícios defeituosos é um chamado à reflexão. Nossa adoração deve ser uma expressão de nosso amor e reverência por Deus, e não apenas um ritual vazio. Outro tema central da mensagem de Malaquias é a questão da fidelidade no casamento. Em sua época, o divórcio se tornara algo comum e os homens estavam abandonando suas esposas para se casar com mulheres mais jovens. Para Malaquias, esse comportamento era uma violação direta da aliança matrimonial, que representava o compromisso sagrado diante de Deus. O casamento, assim como a relação de Deus com seu povo, era uma aliança baseada na fidelidade e no compromisso. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor em Malaquias 2,16. Esta é uma das declarações mais fortes da Bíblia sobre o tema. Malaquias nos lembra que o casamento não é apenas um contrato social, mas uma aliança diante de Deus. Quando essa aliança é quebrada, não apenas o relacionamento entre marido e mulher é afetado, mas também o relacionamento com Deus. No mundo moderno, onde o casamento muitas vezes é tratado como algo descartável, a mensagem de Malaquias é mais relevante do que nunca. Ele nos desafia a valorizar a aliança matrimonial e a tratar o casamento com o respeito e a seriedade que ele merece. A fidelidade no casamento é um reflexo de nossa fidelidade a Deus. Assim como Ele é fiel a nós, devemos ser fiéis em nossos relacionamentos uns com os outros. A mensagem de Malaquias sobre o casamento também nos leva a refletir sobre a importância da fidelidade em todos os aspectos de nossas vidas. Se somos chamados a ser fiéis em nossos relacionamentos humanos, quanto mais devemos ser fiéis em nosso relacionamento com Deus. A fidelidade é um valor central na vida cristã e deve ser evidenciado em todas as áreas da nossa vida. Embora a mensagem de Malaquias seja de confronto, ela também carrega uma poderosa promessa de restauração e esperança. Malaquias profetiza sobre um mensageiro que viria para preparar o caminho do Senhor. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Malaquias 3:1. Essa profecia encontra seu cumprimento em João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Além disso, Malaquias fala de um futuro onde o sol da justiça se levantará com cura em suas asas. Malaquias 4:2. Essa imagem poderosa aponta diretamente para Jesus Cristo, cuja vinda traria redenção e restauração ao povo de Deus. O sol da justiça simboliza a luz e a cura que Cristo traria ao mundo, dissipando as trevas do pecado e oferecendo salvação a todos os que se voltassem para Ele. Essa promessa de restauração não era apenas para o povo de Israel, mas também para nós. A mensagem de Malaquias nos lembra que, mesmo em tempos de escuridão e silêncio, Deus está sempre trabalhando em prol da nossa redenção. Ele nunca nos abandona e suas promessas de restauração e cura são eternas. A promessa de restauração de Malaquias é um convite para voltarmos nossos corações a Deus. Assim como Deus prometeu restaurar seu povo no passado, Ele continua oferecendo restauração para aqueles que o buscam hoje. Não importa o quão distantes possamos estar de Deus, Ele está sempre pronto para nos receber de volta, oferecendo perdão, cura e um novo começo. A mensagem de Malaquias é extremamente relevante para nós hoje. Vivemos em um mundo onde a espiritualidade muitas vezes é tratada de forma superficial e a adoração a Deus pode facilmente se tornar um ritual vazio. Assim como no tempo de Malaquias, somos chamados a examinar nossas vidas espirituais e a refletir sobre nossa devoção a Deus.
Estamos oferecendo o nosso melhor ou estamos apenas cumprindo rituais sem significado? Além disso, Malaquias nos desafia a viver de acordo com os princípios de justiça social. Ele condena a opressão dos pobres e vulneráveis, lembrando-nos de que uma fé verdadeira deve se manifestar em ações concretas de amor e compaixão. A justiça de Deus é imparcial e ele exige que seu povo viva de acordo com seus princípios de verdade e retidão. Sua mensagem sobre o casamento e a fidelidade também nos desafia a valorizar e honrar nossos compromissos, tanto em nossos relacionamentos quanto em nossa relação com Deus. O casamento, para Malaquias, é uma expressão da aliança entre Deus e seu povo. Assim como ele é fiel a nós, somos chamados a viver com integridade e fidelidade em todas as áreas de nossas vidas. Por fim, a promessa de restauração de Malaquias nos lembra de que Deus é um Deus de segundas chances. Ele está sempre pronto para nos restaurar e nos oferecer um novo começo. Não importa o quão longe possamos ter nos afastado, Deus continua a nos chamar de volta, oferecendo cura, perdão e redenção. A mensagem de Malaquias, embora tenha sido proferida há mais de 2.400 anos, permanece viva e relevante. Ela nos chama à verdadeira adoração, à fidelidade e à justiça. Malaquias nos desafia a examinar nossas vidas espirituais e a voltar nosso coração para Deus. Mesmo em meio às advertências, há uma poderosa promessa de esperança. Deus nunca desiste de nós. Ele está sempre pronto para nos restaurar e nos oferecer um futuro cheio de cura e redenção. Que possamos aprender com a mensagem de Malaquias e aplicá-la em nossa vida de fé.